Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja fresquinho na cabeça de todo mundo sobre o que eu estava falando na aula anterior. Então, na aula anterior, eu falei sobre o seroma, expliquei um pouquinho mais sobre os fatores de risco do seroma, como o que pode ser feito, o que é utilizado atualmente, né, como um procedimento de prevenção do seroma, e comecei a mencionar sobre que muito na literatura se fala, né, sobre o risco do seroma, que seria utilizar de fazer um movimento, orientar exercícios no pós-operatório imediato. Ainda tem alguma literatura que menciona que não é para movimentar, principalmente paciente de câncer de mama, né, para fazer o movimento dos membros superiores. E eu apresentei e mostrei para vocês que existem 2 estudos. Esses estudos até foram realizados na nossa população brasileira. Um dos estudos foi realizado no Instituto Nacional de Câncer, aqui no Rio de Janeiro. O outro estudo foi realizado na Unifesp, em São Paulo. E os 2 estudos, os autores encontraram que é seguro fazer o exercício no pós-operatório imediato. E para a paciente que foi submetida à cirurgia do câncer de mama sem reconstrução, ou seja, cirurgia conservadora ou mastectomia, com biópsia de linfonodo sentinela ou esvaziamento axilar, já pode ser orientado no primeiro dia de pós-operatório um movimento livre, acima de 90 graus, um movimento em que o paciente não sinta desconforto, que não cause dor e que o paciente não sinta que esteja repuxando na cicatriz, mas já podemos orientar, isso é seguro, não traz nenhuma complicação cicatricial e entre essas complicações, o seroma, que é o tema da nossa aula. E o outro estudo que foi conduzido na Unifesp foi com pacientes submetidas à reconstrução. Então, a gente sabe que é seguro também orientar os exercícios. Nos primeiros dias, o que é orientado é que o exercício seja 90 graus e a partir do 15º dia, nós já podemos liberar a amplitude livre para essas pacientes. No sentido, desde que a paciente sinta que esteja confortável, que não sinta dor, nem algo que esteja repuxando a sua cicatriz. Os autores viram também que é seguro, não traz nenhuma complicação no processo de cicatrização e, inclusive, que as pacientes que foram liberadas para amplitude livre a partir do 15º dia de pós-operatório se beneficiaram mais em relação à recuperação mais rápida, sentiram menos dor. Então, vale a pena, a gente já pode sentir seguro de que a fisioterapia pode e deve atuar desde o primeiro dia de pós-operatório junto às nossas pacientes com câncer de mama, tá? Então, dando sequência, como eu havia parado na aula anterior, agora a parte do taping, a utilização do taping. Então, o taping, gente, ele foi desenvolvido, tanto o taping quanto a técnicas, né? Técnicas para sua utilização foram desenvolvidas por esse japonês simpático que a gente pode observar aí nessa imagem, que é o Dr. Kenzo Kazé. Ele desenvolveu a técnica e a bandagem na década de 70 e ele quis criar uma bandagem que fosse hipoalérgica, que fosse mais elástica que as ataduras e os esparadrapos que eram utilizados até o momento, tá? Que fosse porosa e resistente à água. E que tivesse também o peso e a espessura mais similares ao da pele, para o paciente suportar melhor. O seu intuito era que essa bandagem, seja capaz de dar suporte aos músculos e articulações e auxiliar no sistema linfático e sanguíneo. Tá? Então, essa foi a proposta do Dr. Kenzo Kazé. Existe uma das formas de aplicarmos essa bandagem que seria o que a gente chama de taping linfático ou linfotaping, que é através da técnica de polvo ou fan, o corte de polvo ou fan, como está na imagem aí. Essa técnica, ela acaba aplicando na sua aplicação, ela acaba criando circunvoluções na pele. Então, ao aplicar a bandagem dessa maneira, vai promover espaço entre a pele e o músculo. Isso facilita a abertura dos capilares linfáticos e o deslizamento da pele sobre a fáscia. Contribui para a melhora na circulação
na circulação venosa e na drenagem linfática e reduz a congestão linfática nesses espaços intercelulares. Então, é nesse esquema que fica quando ocorre a aplicação, né? Quando fazemos a aplicação do taping dessa forma, com essa técnica linfática. E aí, um estudo foi feito em 2010 e esse estudo ainda é parâmetro para nós, fisioterapeutas que atuamos junto aos pacientes com câncer de mama, principalmente nessa questão de edemas, de linfedemas e seroma, porque essas autoras, elas fizeram um estudo, apesar do N ser pequeno, mas porque foi o único estudo que foi publicado até então com a utilização dessa técnica no câncer de mama. Então, elas utilizaram o taping da técnica de linfotape, né, tape linfático, tinha um objetivo de investigar o potencial do tape linfático para prevenir a formação de seroma no pós-operatório do câncer de mama. Então, elas aplicaram na região posterior. Então, nessa imagem, por exemplo, a paciente foi submetida à cirurgia, né, da mama direita, então eles aplicaram, né, da mama esquerda, então eles aplicaram conduzindo, né, até a axila contralateral, tanto na região posterior quanto na região anterior, conduzindo o taping para fazer a drenagem para essa região. A âncora estava alojada ali na região axilar contralateral. A questão é que esse estudo só foi feito com 9 pacientes, um N bastante pequeno, então as autoras não encontraram diferença nenhuma entre os grupos. Um grupo foi submetido à colocação do taping e outro grupo não foi colocado o tape, foi o grupo controle. 5 participantes num grupo, 4 participantes num outro grupo. E não houve diferença. Nos 2 grupos, 2 pacientes acabaram desenvolvendo seroma. Então, elas concluíram que o taping ele tem potencial para se tornar um método não invasivo para o tratamento do seroma, apesar de não ter tido nenhuma resposta significativa para a prevenção de seroma. Esse outro estudo aqui, ele foi realizado, na verdade, foi um trabalho que foi apresentado num congresso, foi realizado pelo Dr. Joaquim Coutinho e Carlos Casales, são portugueses. Eles realizaram com uma paciente, foi um relato de casos, acompanharam apenas uma paciente que foi submetida à cirurgia com reconstrução imediata, tá? E aí eles queriam avaliar esse risco da formação do seroma na região, porque essa paciente havia sido submetida à rotação do grande dorsal para a reconstrução imediata da mama. Então, eles fizeram a colocação do tape, mas eles utilizaram o punch tape, que é um taping todo furadinho, que já tem um intuito na colocação desse taping, sem fazer estiramento nenhum, só de retirar do papel, que a gente chama, né, do paper off, só de retirar do papel e colar na pele, os buraquinhos que existem nessa bandagem, nesse taping, já cria essa circunvolução. Então, já tem o intuito de se fazer uma drenagem linfática ali, tá? E aí, eles avaliaram essa paciente no pós-operatório, pedindo para a paciente, fizeram a circunferência do tórax, estão pedindo para a paciente inspirar e expirar. Então, mediram essa diferença no momento de inalação e exalação do ar. E somando, né, essas medidas das circunferências, eles encontraram 165,5 centímetros no tórax inicialmente. E ao aplicar essa bandagem, aplicar o taping com essa técnica, eles viram com o passar dos dias que foi reduzindo e chegaram até um mês depois, que eles já tinham retirado a bandagem, verificaram que teve essa redução e que essa redução se manteve. Então, eles consideraram que, apesar de ter sido em uma paciente apenas, que valeu a pena a utilização dessa técnica nessa paciente, porque observaram uma redução de 165,5 para 158 centímetros. E existe também uma outra forma da gente utilizar o taping, que foi
o que eu apresentei naquele dia, quando eu falei sobre o artigo que acabou de ser publicado, né, que foi publicado há um mês, que é a técnica do tape, mas através da técnica compressiva. E o objetivo seria o mesmo objetivo das terapias compressivas que utilizamos para os edemas, para os linfedemas, que é reequilibrar a troca de líquidos entre o sistema linfático e sanguíneo, porque o efeito da técnica compressiva é aumentar a pressão intersticial, melhorar a efetividade do trabalho muscular, aumentar a resistência da pele e prevenir o reacúmulo do líquido nesse espaço intersticial. E aí, esse foi o artigo que eu apresentei naquele dia, mas só para relembrar para todo mundo que os autores encontraram, além de ver que seria o objetivo do artigo foi verificar se a utilização do taping, da técnica compressiva, sobre a região que tem o seroma, se seria segura. Se as pacientes se sentiriam confortáveis, se a paciente se sentiria que não iria incomodar a pele, né? Se não ia observar nenhuma lesão na pele. E os autores observaram que realmente a técnica é segura. Mas também encontraram outro resultado, que aí eu estou trazendo aqui só para a gente relembrar, que foi... Não era esse o objetivo, mas eles encontraram esse resultado, que foi todas as pacientes já apresentavam seroma. Então, elas eram submetidas à punção aspirativa com agulha, como eu falei na aula anterior, né? Que é uma forma de trazer alívio, conforto para a paciente, porque uma vez que estiver apresentando seroma, a paciente sente que a pele estica, sente acúmulo daquele líquido, então sente uma dormência no local, um desconforto, dor. Então, a punção aspirativa com agulha é uma conduta para trazer alívio, até que o organismo pare de produzir, né, de acumular líquido nessa região. Então, nessa pesquisa, além de ter puncionado, a equipe de enfermagem, além de puncionar, a equipe de fisioterapia veio e aplicou o tape nessa forma compressiva. Então, com estiramento máximo da porção medial, deixando as extremidades sem estiramento. E essa punção que foi feita, esse líquido que foi puncionado, ele foi medido. A equipe de enfermagem mede esse líquido. Então, uma média de todos os volumes puncionados das 35 pacientes que participaram da pesquisa foi de 104 ml antes da aplicação do taping. E depois, a soma, né, desses volumes, a média desses volumes que foram puncionados foi de 76 ml e meio, ou seja, uma redução de 28 ml, uma redução média de 28 ml entre antes e depois. Uma ou outra paciente acabou apresentando aumento do volume, mas autores observaram que isso teve uma associação com aquela que foi submetida à quimioterapia antes da cirurgia. Isso foi significativo, tá? Então, mesmo que tenha sido ainda pouco, um N pequeno também, de 35 mulheres, no geral, trouxe um benefício para essas mulheres, trouxe um auxílio também, a utilização de alguma compressão externa quando a paciente já apresenta o seroma. E esse outro estudo, ele está sendo conduzido ainda, mas já foi apresentado, uma parte do estudo, a parte piloto, né? Já foi apresentado no Congresso Brasileiro de Fisioterapia em Oncologia, o CBFO. Ele foi apresentado no Congresso de 2021 e está publicado num dos cadernos da RBC, da Revista Brasileira de Cancerologia. Tem os resumos desse congresso todos publicados, então ele foi publicado na forma de resumo. Foi para avaliar a prevenção do seroma. Então foi utilizada a mesma técnica que no outro estudo de segurança, só que agora não foi para paciente que já apresenta seroma. Nesse caso aqui, a técnica foi utilizada para paciente no primeiro dia de pós-operatório. Paciente ainda com dreno de sucção, porque a paciente, na rotina, ela fica com dreno entre 7 e 14 dias. Então, essa paciente ela foi submetida à colocação dessa bandagem no caso desse estudo aqui, colocação por 3 dias, troca da bandagem e mais 3 dias, tá? Ou mais 4 dias. Então, ela ficou num total
uma média de 7 dias no total, quando comparar, né, somando 3 mais 4 dias. Foram incluídas, então, nesse estudo piloto, 29 pacientes. A média de idade das pacientes foi de 60 anos. 62% das pacientes tinham sido submetidas à linfadenectomia axilar, tá? Todas sido submetidas à mastectomia. E mais 60% à linfadenectomia axilar associada a essa mastectomia. E 14 pacientes foram submetidas à intervenção com a colocação da bandagem. 15 pacientes fizeram parte do controle, tá? E, desculpa, eu mencionei que seria 7 dias, não. Elas ficaram em média 5 dias com a bandagem, né? Porque algumas pacientes não suportaram, então não suportaram aplicar novamente. Mas o método da pesquisa era para, em 3 dias, trocava-se a bandagem e reaplicava para ficar mais 3 a 4 dias. Se algumas pacientes não suportaram, então por isso que a média no final ficou de 5 dias. Então, o que foi observado nesse estudo é que pacientes que desenvolveram seroma no grupo em que utilizaram a bandagem foi uma porcentagem de 57% e no grupo controle foi 73%. Não tem esse valor significante quando fazem os cálculos estatísticos, mas a gente já verifica que tem uma redução entre os grupos. Quem utiliza bandagem, a frequência de pacientes que apresenta é menor do que aquelas do grupo que não utilizou a bandagem, né? Em relação ao tempo com dreno. Para as pacientes que fizeram parte do grupo que utilizou a bandagem, o tempo médio de permanecer com o dreno de sucção foi de 9 dias e meio, e para pacientes do grupo controle foi de 12,3 dias. E em relação ao volume médio drenado, para quem apresentou seroma, né, observando essas 57% do grupo da bandagem e 73% do grupo controle. O volume médio drenado para quem teve seroma foi de 127 ml e meio para o grupo que usou bandagem e 173 ml e meio para o grupo controle. Ou seja, também teve uma diferença, uma redução para quem teve seroma, quem acabou apresentando seroma, foi menor o volume de seroma puncionado pela equipe de enfermagem depois, né? Depois que retirou o dreno. Então, o que os autores concluíram foi que a bandagem compressiva ela pode ser uma estratégia eficaz, segura e de baixo custo na redução do volume drenado e na redução dos dias com o dreno, né? E porque isso teve uma significância, mas a gente vê também que já teve uma frequência menor para o seroma, apesar de não ter significância, não poder afirmar isso. E por fim, então, gente, o que a gente pode observar também é quando o paciente já apresenta o seroma. Então, a gente sabe que pode tentar utilizar lança-mão do taping compressivo para prevenção, mas o estudo de segurança com taping viu que também podemos lançar mão do taping compressivo no tratamento, tá? Não dá para afirmar se é eficaz, porque para avaliar a eficácia real, teria que comparar, então, ou vai utilizar o taping ou vai fazer a punção aspirativa. No caso, não foi isso. Todas as pacientes foram submetidas também à punção aspirativa, então, em algum momento, poderia ter a redução mesmo do seroma, mas já viram que teve um conforto ali, já teve uma redução. Mas a gente acaba lançando mão também de outras técnicas compressivas, sutiãs compressivos, malhas compressivas, utilização do PED, que são espumas de maior densidade, né? Aquelas espumas mais grossas, mais densas, ou umas estruturas de emborrachada também, que possa gerar uma compressão ali na região. Então, a gente pode fazer a compressão com um taping, associado também a um sutiã compressivo externamente. Mas se foi a paciente que não tirou a mama toda,
Fácil, a gente coloca um sutiã compressivo. Mas se é a paciente que retirou a mama toda, como é que eu vou colocar um sutiã compressivo ali? Então a gente pode colocar o tape, colocar pad, aí colocar o sutiã por cima, qualquer técnica compressiva para ajudar a trazer redução desse espaço, fazer o papel, como eu mencionei para vocês na terapia compressiva, né? O papel de segunda pele. Vamos criar mais resistência para essa pele. Então ajudar a fazer uma barreira ali para não ter o espaço, para o seroma não acumular e não ter chance de distender essa pele, né? De esticar essa pele. Então a gente cria uma barreira ali, que é a técnica, né? O objetivo que a gente utiliza para os tratamentos de edemas e linfedemas. Então é isso que a gente utiliza como recurso também, tá? Então queria agradecer a todos, deixar aqui o meu Instagram, o Instagram também da equipe que eu trabalho junto, que é a Physioncolife, e espero que tenha trazido um pouquinho mais de informação para vocês. Então, só para fechar, né, fazer um resumo de tudo, nós podemos utilizar do taping como uma técnica, né, de ou compressão ou linfática, para auxiliar na prevenção do seroma. Podemos utilizar de técnicas compressivas, é o que a gente mais utiliza, com a intenção de alívio do seroma, né, para auxiliar no tratamento do seroma. Então pode ser tanto tape compressivo como os pads, e podemos sim orientar que o paciente inicie o movimento no primeiro dia do pós-operatório, porque isso não trouxe o seroma como complicação. E, em contrapartida, traz a prevenção de outras complicações, que é o que eu sempre menciono para vocês, que a gente tem que se preocupar com prevenção. Então, para a gente não somente trabalhar com reabilitação nos nossos pacientes, né? Tem uma amiga muito querida, uma grande fisioterapeuta, que fala sempre que chegar na fase de reabilitação é a falência das outras fases. Significa que a prevenção e a detecção precoce não foram tão eficazes, tá? Obrigada, gente. Até breve.